Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa sessão aqui de PowerShell com Power Platform e mais Azure. A gente está aqui no Global Power Platform Bootcamp 2022, eu, Flávio Ferreira, juntamente com o Rafael Custódio. A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre os problemas que geralmente as empresas têm de automatizar, né, processos, automatizar certos tipos de trabalhos cotidianos mesmo, né? E a gente vai dar uma dica aqui bem rápida, né, para quem quer fazer automatização. Então, eu me chamo Flávio Ferreira, né? Hoje eu tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologias Microsoft, trabalho com Microsoft 365 desde a sua existência. Sou instrutor certificado pela Microsoft, né, e mantenho um blog técnico, né, uti.com.br. Depois, se vocês quiserem acessar, está disponível. Segue minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e-mail, o site da empresa, tá? E fiquem à vontade. Rafael, pode se apresentar também. Opa, pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, trabalho aqui na Sim Tecnologias, né? Também tenho um curso do Microsoft Teams na Udemy. Tem alguns certificados, como Scrum, Kanban, alguns do Azure. Também tem alguns outros cursos técnicos também. Aqui tem meu LinkedIn, o e-mail também. E eu passo a palavra para o Flávio para dar continuidade à apresentação. Então, pessoal, aqui a gente tem um pedacinho da nossa agenda, né, um pedacinho que a gente vai passar para vocês. A gente vai fazer uma breve introdução, depois eu vou explicar um cenário que a gente montou fictício aqui, mas que a maioria das empresas sofrem com esse problema, né? E aí a gente vai mostrar para vocês como transformar esse cenário catastrófico, vamos dizer assim, em um cenário de produtividade. Então, para a gente introduzir o nosso tema aqui, o que as empresas elas querem, né? O que as empresas elas precisam, na verdade, hoje em dia, né? Principalmente produtividade, né? Elas precisam manter-se produtivas, né? Ou seja, fazer mais em menos tempo, tá? Elas precisam que as pessoas sejam mais ágeis, né? Ser mais rápido, ser mais ligeiro. Para uma determinada tarefa, ela tem que ser mais ágil, né? E com isso, trazer economia. Não adianta mais eu ser mais rápido, mas também gastar mais, né? E quando eu falo gastar mais economia, eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando também de gasto de tempo, gasto de pessoas, né? Estresse de trabalho, enfim. Então, a gente tem que evitar gastos desnecessários. E evitando gastos desnecessários, você evitar retrabalho, né? Então, a gente deve ser mais assertivo nas atividades, deve ser mais produtivo, né? Sem trazer, né, problemas como retrabalho, né? Então, vamos supor que você vai lá, cria um usuário lá no Microsoft 365. Putz, o usuário está errado, com o nome está errado, ou a unidade de negócio que ele trabalha está errada, enfim, vai te trazer um retrabalho, te trazer uma perda de tempo, vai te dar menos agilidade para a entrega da tarefa. E o principal aqui é a experiência do próprio usuário em si, né? Então, qual foi a impressão que ele obteve em relação da empresa, né? Imagine só, você está contratando uma pessoa, e aí essa pessoa, você demora, sei lá, uma semana, 15 dias para gerar o usuário e senha dele de um e-mail, né? Qual que é a experiência que ele vai ter, a experiência inicial que ele vai ter sobre isso, né? E a gente está falando disso, né? De manter uma organização de processos, manter métodos e hábitos para que melhore o desempenho. Então, eu trouxe aqui um cenário bem básico e que a maioria das empresas tem hoje em dia, né? Esse é o cenário que possivelmente a empresa que vocês trabalham está utilizando, né? Que é o seguinte: então, a pessoa, o profissional de RH, né? Ele contrata um determinado funcionário, né? A gente está chamando ele aqui de usuário, né? E o usuário, como a maioria das empresas, né? Hoje em dia já criou o seu portalzinho, vocês já viram aí como trabalhar com Power Apps, Power Automate. Eu não vou entrar muito a fundo, porque vocês já viram aí ao longo do dia como fazer isso. Então, ele já criou um portalzinho onde o funcionário vai lá colocar nome, endereço, telefone, e-mail particular, documentos, enfim, todo aquele padrãozão de documento que é preenchido lá no início, né? Anexa documentos, enfim.
Quando o RH retorna esses dados, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um chamado para o meu analista de Microsoft 365, né? Vai falar assim, analista, cria esse usuário aqui para mim lá no Microsoft 365, atribui essa licença, quando você criar, me volta a senha aqui do funcionário para eu repassar para ele. Então, volta para o RH vai para o usuário e entrega isso para ele, tá? É um processo simples, porém, isso aqui pode ser um processo demorado. E aí, no melhor dos mundos, se a gente for pensar nisso aqui, você gasta pelo menos umas 3 horas para cumprir todo esse processo aqui, né? E aí vem aquela questão. E se o funcionário de Microsoft 365 não estiver disponível no dia, não estiver disponível naquele horário, né? O que vai acontecer? Isso vai cair numa fila de chamada, a equipe pode estar sobrecarregada, enfim, vai acontecer uma série de coisas aonde esse usuário não vai ser criado lá no Microsoft 365. Então, se ele não for criado no Microsoft 365, e aí a gente pensa de autenticação unificada, né, onde você tem o Azure Active Directory lá para fazer todo o processo de autenticação das aplicações, ele não é criado o usuário dele, né? E aí, como ele não é criado o usuário dele, ele fica sem trabalhar, né? E aí, aquele campinho lá de usuário e senha, cara, o usuário fica frustrado, ele vai sentar na mesa de trabalho dele, o que ele vai fazer? Vou esperar a equipe de TI criar meus acessos, né? E aí, a gente bolou, né? Mas o Rafael bolou uma automação aqui que pode ser utilizada praticamente em todas as empresas, né? Basta ele ter o Microsoft 365 com o Azure, que é essa automação aqui, que é um negócio bem simples de ser implementado, né? Claro, demanda um pouco de estudo, mas é bem simples de ser implementado, que é o seguinte, o RH, ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir ao usuário, fala assim, usuário, cadastra os seus dados aqui nesse portal, né? E aí, a partir desse portalzinho, ele tem vai fazer o cadastro, nome, endereço, e-mail, telefone, unidade de negócios, enfim, vai fazer todos os cadastros que ele precisa. Por trás desse portalzinho, a gente tem Power Automate, para fazer a automação dos processos, né? Então, provavelmente você já tem um aí que faz a aprovação, você já tem um que faz o cadastro, escreve lá no SharePoint, enfim, ou lê dados do SharePoint, enfim. Só que esse aqui, a gente vai pegar um pouquinho dele e vai fazer 2 funções. Uma função que já é nativa do Power Automate, que é criar o usuário no Azure Active Directory, né? E aí o Rafael vai mostrar isso para vocês, né? Então, você cria o usuário lá no Azure Active Directory, já faz essa criação automática, e aí, por trás disso, ele vai chamar um comandinho do PowerShell, né? Então, ele vem aqui, aonde ele chama um script, na verdade, de PowerShell, tá? Que a gente configurou dentro do Azure Automation. Flávio, eu preciso de um servidor para isso, eu preciso de algum serviço para isso. Como que isso funciona? Né? Você não precisa de servidor, né? Azure Automation é um serviço do próprio Azure, né? Que roda scripts, não só PowerShell, tá? Ele roda outros scripts lá dentro também. Então, a gente vai mostrar um pouco como que é o processo, para vocês verem. Então, o que esse carinha aqui vai fazer? Ele vai pegar esse usuário que foi criado aqui e vai fazer o licenciamento dele. A gente fez um ambiente bem simplório aqui para mostrar para vocês, até para ficar simples, né? Mas aqui dentro desse portalzinho aqui, a gente pode aqui no meio, né, colocar na verdade aqui dentro do Power Automate, colocar um sistema de aprovação, né? Então, por exemplo, ele preencheu o usuário, então vai lá para o RH, o Flávio foi contratado aqui, já preencheu os usuários, já preencheu os dados, tudo certo. Deseja criar o usuário dele? Sim. Qual licença do Microsoft 365 você quer adicionar para ele? Eu quero adicionar essa licença. Então, você vai dar o poder, né, ao funcionário do RH, ao seu RH, para definir qual que é o licenciamento, qual que é o departamento, isso aí você pode ir definindo dentro do Power Automate, né? E aí a mágica acontece aqui dentro do Azure Automation, que é a mágica de organizar todos esses dados, licenciar, colocar em grupo, enfim, fazer todo o processo, tá? E aí o que vai acontecer? O próprio, após criação, ele já manda um e-mail para o próprio usuário, mas Flávio, vai mandar um e-mail como se o e-mail foi criado? Lembra que lá no cadastro você pediu um e-mail pessoal dele? Né? Então, você pode mandar o e-mail de usuário e senha, claro.
Você coloca aquele parâmetro de redefinir a senha do primeiro logon, né? Então, aqui você já manda para ele, ou pode mandar até por SMS. Você tem o telefone dele? Não tem? Então, manda por SMS, fala assim, ó, seu usuário foi criado, acesse esse link aqui para modificar a senha, né? Pronto. E aí ele já notifica o RH, né, que tudo foi criado, tudo está ok. Pessoal, olha os dois cenários. Eu tenho o cenário 1, onde eu vou demorar aí 3 horas para fazer a criação. Eu tenho o cenário 2, que eu vou demorar aí, depois que o usuário preencher o portal, então vamos dizer que ele demora aí 15 minutos para preencher o portal, tem 5 minutos eu já resolvo todo o problema, né? Então, esse cenário aqui é um cenário que a gente vê com muita frequência dentro das empresas, né? Que tem muita empresa que faz essa parte aqui, ó, faz toda essa parte aqui, mas aí a automação aqui fica um pouco de fora. Na verdade, desculpa, ela faz toda essa parte aqui, porque ela usa o Power Automate aqui, mas essa automação aqui fica um pouco de fora. E aí vocês podem automatizar, cara, aí a imaginação de vocês é o limite, né? Eu posso automatizar para criar usuário não sei onde, posso automatizar para criar um usuário lá no fulano, no cicrano. Pode, no software A, software B, pode sim, né? O que vai definir ele aceita o usuário ser criado por PowerShell? Aceita, beleza, então mete bronca, né? É desenvolver o script e fazer a criação, tá? Mas e aí, eu sei que a maioria é analista, mas e aí, e o analista de Microsoft 365 vai perder a vaga? Não. Imagina um cenário bem otimista, onde ele, ao invés de ficar criando coisa manual, ao invés de ficar apertando o parafuso, né, ele está criando mais processos, está criando mais automações, né? Ao invés dele ficar apertando o parafuso, ele está desenvolvendo uma tecnologia que aperta o parafuso automaticamente, tá? E aí ele vai ter mais tempo para fazer pesquisas, né? Para fazer pesquisas dentro do ambiente dele, né? Para fazer entrevistas, para fazer, por exemplo, o RH ele tem essa necessidade, o comercial, qual a necessidade que ele tem? Tem necessidade de automatizar o desenvolvimento de proposta. Eu quero que, quando o cliente solicita uma proposta, por exemplo, no nosso caso aqui, de Microsoft 365, ele entra com os dados e já sai a proposta prontinha para ele lá na ponta. É possível? É possível, dá para fazer, né? Sem problema nenhum. Então, ele vai começar a se atualizar, né? Vai começar a estudar, vai se atualizar, e com isso, o que acontece? Todo mundo ganha. Ele ganha com conhecimento, a empresa ganha com aumento de produtividade, os funcionários ganham porque eles vão ter mais tempo para se dedicar às suas reais tarefas, ao invés de ficar apertando parafuso, todo mundo apertando o mesmo parafuso, e todo mundo ganha, né? E a empresa passa a valorizar muito mais a equipe de TI, não só por apertar os parafusos com excelência, mas sim por melhorar os processos e trazer mais produtividade para a empresa, tá? Então, é isso que acontece. E aí, vamos para a mágica agora, né? Como que isso tudo é feito, como que isso tudo é feito, tá? Vou passar a palavra para o Rafael, ele vai explicar todo o processo, vai fazer uma demonstração aí. Rafael, fique à vontade, o show é seu. Perfeito, Fábio. Vamos lá então, né? Demonstrar o aplicativo. Vou compartilhar a tela aqui para a gente. Quando você estiver aí vendo, você me dá um OK? Sim. Opa, então, já estou vendo. Tô vendo aqui. Então, vamos começar aqui com o aplicativo, né? Para o pessoal ver como que ficou a lógica, para a gente passar aí dentro do Power Automation, para ver como que ficou. Então, a gente tem a cara principal aqui do aplicativo, né? A gente já tem o login aqui, a foto do usuário. Também tem a marca da empresa aqui que dá para personalizar. Todo esse fundo aqui dá para arrumar com uma foto também, né? Aqui eu tenho a opção de criar usuários, onde que a gente vai. Quando a gente cria usuário, a gente dá para personalizar todo esse ambiente. Nesse caso aqui, eu vou criar um usuário chamado Vitor. Vamos falar que vai ser o Vitor Faria. Vou arrumar o e-mail dele, né? Vai ser, por exemplo, vitorfaria, e o domínio. Quando eu fizer isso, ele já vai lá no Power Automation e vai chamar as funções de criar usuário e licenciar. Então, quando eu der o OK, ele vai me confirmar, né? Quando eu der o sim, ele vai chamar o Power Automation. Então, eu dei o sim aqui, ele vai lá no nosso Power Automation e ele vai começar todo o fluxo, né? O primeiro fluxo que a gente tem que ter no Power Automation
é chamando o Power Apps, que seria a nossa aplicação. Então, por lá, a gente faz a parte de senha, que ele vai gerar uma senha para a gente, um comprimento de senha até 20 caracteres, né? Porque a senha aqui vai ser aleatória, a gente não vai definir uma senha por quesito de segurança. A partir, né, dessa variável de criação de senha, a gente consegue, pelo Esri AD, criar o usuário dele. Ó, eu quero que o usuário dele já seja ativo. Igual o Flávio falou, dá para arrumar aprovação? Dá também. Aí a gente modificaria essa coluna aqui. Então, quando eu criar o usuário dele na aplicação, o usuário dele vai ser ativo. O que eu vou passar, então? O display name, o e-mail, o password, vai ser tudo variável. Essas variáveis vão vir lá da aplicação nossa. A gente vai configurar lá dentro da aplicação que vai ser enviado para cá. E aqui também a gente tem a variável password. Então, a senha criada aqui em cima, ela vai repassar para cá também. Então, feito todo esse conteúdo de criação, a gente vai passar aqui para a job, que seria a licença do usuário. Mas como vocês podem ver aqui, se eu vim aqui, digitar o Vitor, ele já criou o nosso aqui, nosso usuário Vitor aqui a partir da nossa aplicação. Então, vai faltar só licenciamento, como ele já fez que está no Power Automation, né? Que seria essa parte aqui dessa job aqui do Esri Automation, que o Flávio vai explicar agora, como que faz essa criação, né, do licenciamento aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a tela do Azure, né? E aqui dentro do Azure a gente tem as contas de automação, ou Automation Accounts, né? Pode acessar aí. Então, aqui dentro dessas contas aqui, o que a gente fez? A gente fez a criação de uma nova conta, né, de automação, né? Que essa é Azure Automation License aqui. O que essa conta vai... Então, como que é o processo de criação? Você vai lá só em Create, né? Segue o wizardzinho, não tem segredo, não tem nada, tá? Eu vou passar alguns passos aqui, que é o tchan da questão. Então, você acessa Azure Automation, que é a conta, né? Quais que são os parâmetros que a gente tem que ficar ligado aqui para que tudo funcione, né? O primeiro parâmetro, pode descer aí, Rafael? O primeiro parâmetro, você vai vir aqui, ó, Process Automation, né? Então, você vai criar o runbook, né? O que é os runbooks? São os nossos scripts, são as nossas automações, né? Então, a gente tem um runbook license aqui, né? Pode abrir ele aí, Rafael, depois a gente volta no Pro Automate aí. Então, você tem esse script, né? A gente já tem um script, né? A gente consegue visualizar aqui de uma forma geral, né? Consegue fazer uma visualização. Então, eu vou vir aqui em editar, né? Aqui em editar para a gente fazer uma edição e ver o que esse script faz. Dentro do runbook, né, a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa passar para ele entender. Se você pensar, Flávio, como que eu vou fazer para autenticar lá dentro do portal do Office 365, do Microsoft 365, né? Você tem que passar o parâmetro de autenticação. Beleza, Flávio, mas como que eu vou fazer para que ele funcione, por exemplo, os commandlets do MSOL Service, né? Como set MSOL User, enfim, como que eu vou fazer? Eu vou ter que adicionar, né, o pacote, né, de commandlets do MSOL Service, né, do serviço do Microsoft Online Services, certo? E como que eu faço isso, tá? A gente vai ver agora. Volta lá no Account Automation. Isso. Então, aqui, desculpa, entra na conta, Account Automation. Então, aqui em Account Automation, primeira coisa, eu tenho que passar as credenciais de acesso, né? Então, a gente vai vir aqui em Credentials, né? Em Recursos Compartilhados, Credentials, e aqui, ó, eu passei para ele o usuário rafael@microsoft365.com.br, né? E quando eu clico em adicionar credential, clique aí, Rafael, ele vai pedir nome, o username, né, o nome que a gente quer dar para ele, username e a senha. É a senha que você tem lá no Microsoft 365. Se você vai fazer só um licenciamento de usuário, então você precisa só de uma licença específica para fazer o licenciamento de usuário. Ok? Um outro parâmetro, pode fechar aí, um outro parâmetro que é fundamental para a gente fazer o que precisa é as variáveis, né? Porque o Power Automate ele vai passar uma variável para o Azure Automation, certo? Quando ele passa essa variável, o Azure Automation tem que saber que isso é uma variável, né? Então, eu venho aqui, crio uma variável, né, com um valor de demonstração aqui, um valor qualquer, uma variável chamada e-mail, né, do tipo string, ou seja, está passando uma string para ele, certo? Ótimo.
Mas, Flávio, você falou que eu preciso instalar os módulos do PowerShell, os commandlets para funcionar. Sim, você vai vir aqui em módulos, né, aqui do lado esquerdo, aqui em módulos, é onde você tem todos os módulos disponíveis dentro dessa conta de automação. Ah, Flávio, eu preciso instalar um MSOL Service. Então, você vai em adicionar módulo, e aí você vai buscar ele na galeria, você pode buscar na galeria, ou se você tiver até um módulo customizado, se você quiser subir ele para o Azure, você pode subir ele também, tá? Então, aqui eu tenho todos os módulos disponíveis dentro da galeria, tá? Então, eu coloco aqui MS Online, ele já vai trazer para a gente o MS Online, os módulos de commandlets do Azure, ok? Então, adicionou, o nosso já está adicionado, tá? Clicou ali, já vai fazer a adição, é tudo automático, tudo rápido, né? Então, você consegue fazer essa automação. Volta para a automação lá, o Rafael, e aí você vai dentro do Runbook. Aí já pode abrir o script, que eu vou explicar um pouquinho do script, o que ele faz. Ok, feito esse passo a passo, vamos abrir o script. E aí o script é um script para quem trabalha com Office 365, Microsoft 365, é um script bem simples. A gente vai abrir um parâmetro aqui, ó, e ele vai trazer uma string, né? Qual que é essa string? Vai ser o campo meio, né? Então, ele vai receber esses valores, né? E vai armazenar isso aqui dentro de uma variável. Depois você vem aqui, faz a conexão, dá um credential aqui, pede ele para fazer um get automation pass credential aqui, que é para ele receber as credenciais que a gente adicionou lá nas credenciais. E aí você faz a conexão, né? Connect MSOL Service, menos credential, né? E a variável credential. Conectou, você já está dentro do Microsoft 365, né? Aí é bem simples. Então, eu vou dar um set MSOL user menos user principal name, a variável meio que ele recebeu lá do Azure Automation, lá do Power Automate, né? Vou falar com ele que ele vai trabalhar no Brasil, isso aqui é um pré-requisito para você licenciar o usuário, né? E aí eu vou aplicar a licença, né? Eu vou dar um set MSOL user license, menos user principal name, a variável, que é o e-mail que ele está mandando lá do Power Automate, e vou pedir para adicionar a licença, né? Essa licença chama-se IT SPE E3. Aí você vai me perguntar, mas Flávio, eu não sei como que eu aplico como que eu vejo o nome dessa licença. Você simplesmente vai dar um get MSOL account SKU e ele vai te mostrar e vai te listar todas as licenças que tem lá disponíveis, tá? Bem simples, bem tranquilo, ok? Então, esse é o script, né? E aí, agora que vocês entenderam todo o processo, né, vamos voltar lá no Power Automate, só para vocês verem aqui, ó, só para vocês lembrarem da job que o Rafael criou. Então, ele vai usar qual que é a subscription lá do Azure, né? Ele vai perguntar qual que é o Resource Group, né? Qual que é o grupo de recursos lá, qual que é a conta de automação, que é a que a gente criou, e o nome do runbook, né? Porque você pode ter mais de um runbook dentro de uma única conta, né? Você quer que ele espere para fazer a job? Sim, né? Que ele vai esperar um tempinho. E aí ele vai mandar um parâmetro, né? Que é o parâmetro que o próprio Rafael criou, que é o user principal name, lá para o parâmetro meio, né? Então ele já identificou lá que eu coloquei um parâmetro lá, então ele vai mandar o user principal name para o meio lá do Azure Automation, certo? Feito isso, esse aqui que é o tchan da coisa, gente, que é o fato de você linkar o Power Apps com Power Automate, com PowerShell e Azure Automation. Olha a salada que isso vira e a solução que isso traz para vocês, tá? Esse aqui que é o tchan da coisa, ok? Então, eu vou deixar para o Rafael acabar de explicar o processo aí que ele fez aí de comunicação para o usuário, né, Rafael? Pode seguir aí com o fluxo aí. Perfeito, Flávio. Então, agora a gente entra na parte de comunicação, a gente viu criação do usuário, licenciamento também, usando o Azure Automation, né? Agora a gente vê a parte, né, que seria o envio dessas informações para o usuário, né? Então, aqui ele vai enviar um documento, né, com acesso do e-mail para o usuário, com que acesso o Teams também, e com que acesso ao computador dele. E também ele vai pedir uma assinatura aqui do usuário
para estar ciente que todos esses dados foram repassados eles também com a política de proteção de dados da empresa. Então, todo esse documento aqui ele vai ser anexo no e-mail, né? Porque quando a gente faz a criação de um usuário, esse usuário também é enviado para a TI para estar ciente, né? Quando no ato da integração ele tem todos os dados aqui. Então, a partir daqui a gente criou esse documento aqui, a gente vai na parte salvar, porque a gente vai converter ele em HTML. Por que em HTML? Porque a gente consegue fazer todos os efeitos do HTML transformando num PDF depois. Então, ele vai ficar muito mais visível, muito mais bonito, né? Então, a gente fez aqui, né, o salvamento desse arquivo no tipo HTML, a gente vem só na conversão para o PDF. Feita a conversão, a gente vai enviar, então, um e-mail, né? Aqui está o meu e-mail mesmo, aqui poderia ser um grupo, poderia ser o pessoal do TI, aí fica livre-arbítrio. Aqui, então, já vai enviar para o pessoal, então, o usuário, qual que é o usuário que foi criado, e também a senha que gerou aleatório, e aqui também um alerta falando que para alterar a senha depois do primeiro login. Outra coisa que a gente arrumou bastante legal, que a gente arrumou também é a prioridade. Então, no e-mail vai chegar com um ponto de exclamação vermelho. E aqui vai ter anexo, né, todas essas informações aqui do usuário aqui em cima que a gente preencheu. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai estar em anexo aqui no e-mail. Vindo aqui para o e-mail, para a gente ver como que é. Então, aqui a gente vai receber um e-mail, né, escrito novo usuário, isso é totalmente personalizado. Já vai ter aqui, ó, segue os dados do novo usuário, já vai ter o usuário que foi criado, a senha também que foi criada, e aqui tem o documento PDF para você fazer a integração. Então, vai conter todas as informações. Então, os dados do usuário, do computador, como que ele acessa o e-mail e a assinatura dele também. Ô, Flávio, passo a palavra, mas aqui é bem básico mesmo. Aqui é um mundo de possibilidades que a gente consegue fazer a partir daqui, viu? Então, voltando para a nossa apresentação aqui, né? Espero que vocês tenham absorvido os detalhezinhos que a gente mandou para vocês, né? Se tiver dúvida, vai mandando no chat aí, a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no chat, tá? Lembrando, né? Escaneia o QR Code, né? No final a gente vai ter algumas surpresas aí, tá? E no mais, eu gostaria de agradecer vocês pela companhia, né? Mesmo que foi rápida, né? A companhia que vocês tiveram aí comigo e com o Rafael, tá? Muito obrigado, Rafael. Pode ficar à vontade aí para despedir da galera. E vocês pegaram nossos contatos lá no início, lá. Se não tiver pegado o contato, volta o vídeo aí. Depois assistem o vídeo ou me chama nas redes sociais aí, que eu tenho o maior prazer de ajudar e auxiliar vocês aí no que for preciso. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Eu e o Flávio tá no chat agora. Qualquer dúvida a gente fica à disposição, né? Tanto também os nossos contatos, né? Demonstrado no início do vídeo. Qualquer coisa pode chamar a gente que a gente vai te atender na maior disposição possível, tá? Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.